Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um, irmãos. Louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, louvando o Senhor, para louvar, para glorificar, para render graças, para receber a palavra do Senhor e aquilo que Ele quer falar ao nosso coração, irmãos. Nós estamos nesse período agora de 15 dias de pandemia, 15 dias de lockdown. A pandemia já vem desde o ano passado. Então, nesse período de lockdown, nosso culto será online. Então, através das nossas lives do Facebook, você pode compartilhar, você pode comentar, pedir oração. Nós estaremos orando pela sua vida. Eu quero louvar ao Senhor, quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse momento, porque mesmo com a pandemia, com o lockdown, a gente tem um privilégio de, através das redes sociais, através da internet, estar aí na sua casa e você poder cultuar junto conosco. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 9, verso 1: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Nós estamos aqui, você está aí conosco para cantar louvores, para glorificar o Senhor, para agradecer a Ele por tudo que Ele já tem feito até aqui. E creio por tudo que Ele fará na minha e na sua vida. Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer, ó Deus, louvar, glorificar o teu nome, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos cultuando a ti, Senhor, mesmo que através das lives, Senhor, mas pelo privilégio, Senhor, de te adorar. Que essa noite, ó Deus, seja um tempo de louvor e adoração ao teu nome, porque só o Senhor é digno, Senhor. Toma nosso coração nas tuas mãos, que o Senhor fale conosco essa noite e que haja transformação, restauração em cada um de nós, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos? Eu não temerei.
presença, porque nós sabemos, a sua palavra nos diz e nós cremos nisso, que não há absolutamente ninguém comparado ao nosso Deus. Ele é soberano, Ele é o nosso grande Senhor, e não há poder maior do que o poder do teu nome. E é isso que nós vamos declarar nessa próxima canção, que vitorioso é o nosso Deus, que grande é o nosso Deus. Enquanto adoramos
de todos os reinos, Pai. E nós te adoramos, Senhor. Nós entoamos louvores para ti, Pai. Demonstrando, Senhor, declarando, Senhor, tamanha tua grandeza, Pai. Reconhecendo a nossa inferioridade diante de ti, Pai. E pedindo, Senhor, que venha ao nosso encontro, Deus. Que não permita, Pai, que o inimigo prevaleça neste local, Senhor, na casa de quem está adorando, Deus. Seja presente, Pai, e seja conosco, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, nós aqui já declaramos e reconhecemos a sua grandeza. Nós reconhecemos, Senhor, nessa noite o teu reinado sobre as nossas vidas, sobre esse país, sobre essa cidade, ó Deus. Nós cremos que tu és soberano, Senhor, e nós queremos dizer isso essa noite. Mas ainda assim, diante, ó Deus, da tua grandeza, a verdade é que o Senhor ainda nos ama individualmente. O Senhor se preocupa com cada um de nós. Ó Deus, quem sou eu para que um Deus tão soberano se lembre de mim? Mas ainda assim, o Senhor se recordou de mim. E como diz o salmista, o Senhor me conhece, o Senhor nos conhece, nos sonda, sabe como nós estamos, se nós estamos de pé, se nós estamos deitados, mas o Senhor nos conhece antes mesmo, ó Deus, de que nós estivéssemos nascido, ainda no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia, nos formou. Ó Deus, obrigado, Senhor, é o que nós queremos dizer nessa noite, Pai. Queremos reconhecer que tu és soberano, sim, e queremos reconhecer do seu cuidado, do seu amor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Tu és tremendo. Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, quão grande Tu és. Nós reconhecemos, ó Deus, que nada escapa ao Teu cuidado, que nada escapa do Teu olhar. Ó Deus, no nome de Jesus, nesse momento em que nós estamos aqui, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos trate, que o Senhor cuide de nós, ó Deus. Mas queremos, ó Deus, também reconhecer que nós te amamos, ó Deus. Reconhecer, ó Deus, nessa noite, que esse amor que Tu tens por nós, ele é recíproco no nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos proclamar aqui que nós te amamos. Ó Deus, receba a nossa adoração, receba o louvor que está no nosso coração. Ó Deus, receba o louvor de cada um dos nossos irmãos que estão cultuando conosco das suas casas, ó Deus. No nome de Jesus, continua falando conosco através da palavra que será ministrada nessa noite, ó Deus. Senhor, esse espaço é seu, o Facebook da Primeira Igreja Batista é seu. Fique à vontade, Senhor, para usá-lo conforme o Teu querer. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Tu és soberano, Senhor. Soberano sobre a nossa vida, soberano sobre tudo aquilo que acontece. E nós temos a certeza de que o Senhor não perdeu o controle. Tudo o que acontece está debaixo do propósito de Deus. Tudo o que acontece está segundo a vontade de Deus, a permissão de Deus. Ele é soberano, Ele é absoluto. Cabe a cada um de nós nos colocar na mão dEle, nas mãos dEle, e dizer: Senhor, que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Seu querer sobre nós. Eu vou pedir a você que está aqui conosco, você que está em casa, que você ore conosco nesse momento. Eu não sei o que você tem passado, o que está se passando no seu coração hoje, o que você passou essa semana, talvez preocupação, porque com 15 dias de lockdown tudo fecha e a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe se, as pessoas não sabem se voltará para o emprego depois desses 15 dias, como vai ser esses 15 dias para conseguir muitas vezes o alimento para dentro de casa. Nós cremos o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Nós queremos clamar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Pai querido, queremos, ó Deus, clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Clamar pela Tua misericórdia sobre esta cidade, Senhor. Senhor Deus, nós temos passado por tempos difíceis. A cada dia nós temos visto, Senhor Deus, o aumento dos casos, ó Pai, de Covid, ó Deus. A cada dia nós temos visto o aumento de mortes, ó Deus, famílias enlutadas. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia dessa cidade, Senhor. Abrevia, Senhor Deus, esse tempo. Abrevia, Senhor Deus, esse tempo no nosso país, ó Pai. O mundo, Senhor Deus, sofre com toda essa situação, Deus. Pai, em nome de Jesus, toma cada família, Senhor Deus, que está hoje chorando a perda de seu ente querido, conforta o coração deles. Conforta o coração de cada um, visita-os com Teu Santo Espírito, ó Deus, e fale ao coração de cada um. Nós cremos, ó Deus, que todo esse tempo, tudo o que temos passado tem um propósito, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado, Senhor. Pai Santo, que o Senhor use, Pai, use os governantes, ó Deus,
para que faça o melhor para o teu povo. Use os governantes, Senhor Deus, para que busque o que é melhor para essa cidade, Senhor Deus, para esse país. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, visita, Senhor Deus, cada profissional de saúde. Usa cada um deles, guarda a vida de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor os use, Pai, para glorificar o Teu nome, use eles para salvar vidas, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste nessa cidade, que o Teu poder seja visto nesse lugar, que o Teu milagre seja feito, que todo o joelho se dobre e adore o Teu nome, glorifique o Teu santo nome, porque a Tua palavra nos ensina: só a Ti nós devemos render louvor e adoração, só a Ti nós devemos adorar, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de reconhecimento, ó Deus, do Teu poder, reconhecimento, ó Deus, das Tuas maravilhas, reconhecimento de que o Senhor tem nos guardado, reconhecimento, Pai, de que nós precisamos Te buscar cada vez mais, ó Deus. Pai Santo, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, a primeira igreja em Patos de Minas, Senhor. Pai, toma essa igreja nas Tuas mãos, Senhor Deus, a liderança da Sua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor fale conosco e venha nos transformar e restaurar naquilo que precisamos, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado nessa cidade, para que o Seu nome seja reconhecido nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, e dizer a Ti, ó Pai, eis-nos aqui, faça em nós conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Pai, eu quero clamar pelos enfermos, ó Deus, por aqueles, Senhor Deus, que carecem da Tua graça e misericórdia, por aqueles que carecem do Teu socorro, Senhor. Eu quero clamar, Senhor, pela vida do José Sebastião, ó Deus. O Senhor conhece a vida dele. Quero clamar pela Ângela, Senhor Deus, que está fazendo exames, ó Pai, para fazer a cirurgia. Quero clamar pela vida da dona Zenólia, ó Pai, que a cada dia nós temos visto a recuperação da Tua serva. Quero clamar, Senhor Deus, pela vida do Valdeci, ó Pai, das dificuldades que ele tem tido com o joelho, ó Deus. Quero clamar, Senhor Deus, da vida do Edmar, o irmão Edmar, Senhor Deus, que teve Covid e foi curado para a glória do Teu santo nome, dê a ele recuperação. Quero clamar, Senhor Deus, pela vida do Ricardo, Senhor Deus, meu vizinho, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita ele com Teu Santo Espírito, trabalhe na vida dele, no coração, traga, Senhor Deus, a cura, a transformação para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Pai, eu quero clamar a Ti pela vida do Adalberto, que ainda está internado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor venha falando ao coração dele, Senhor. Ele que aceitou o Senhor, que declarou a Ti, Senhor Deus, que abriu seu coração para Ti. Agora ele tem clamado pela sua recuperação, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Toma a Marta, sua esposa, nas Tuas mãos, ó Deus. Vá tocando no coração dela, derramando do Teu Espírito Santo, Senhor. Derramando o Teu poder sobre esta família, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero Te agradecer, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, se a gente pode estar reunido aqui hoje, Senhor, é para a glória do Teu nome, é por permissão do Senhor. Que o Senhor fale conosco essa noite, Senhor, através da vida do pastor Reginaldo, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor o use, ó Pai, conforme o Teu querer, a Tua vontade. Que não seja ele, mas que seja o Senhor a falar através da vida dele. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero chamar aqui o pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo, que é coordenador da nossa região.
está aqui conosco esse fim de semana, né? E vai nos trazer a palavra do Senhor, a palavra que foi colocada no coração dele, que Deus colocou no coração dele. Vai proclamar essa palavra ao nosso coração. Eu quero agradecer mais uma vez a vinda do pastor aqui, a disponibilidade dele. Pastor que é membro da Igreja Batista Parque Granada em Uberlândia, né? Ele está aqui conosco hoje. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe e te use, pastor. Muito obrigado, pastor Rony. Só providenciei para mim aqui a minha fonte do notebook. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso de 1 até o verso 11. E já queria também manifestar para os queridos irmãos que estão em casa, dizendo de um compromisso que eu firmei com a liderança dessa igreja local, o propósito de estarmos caminhando junto com essa igreja, nesse tempo conturbado, e nós nem combinamos aqui, os irmãos escolheram uma música, né, que falava do nome de Jesus que é imutável, né? E nesse texto aqui você vai ver várias vezes esse termo imutável sendo utilizado nesse texto do Evangelho de João. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está no nosso meio, ele está agindo nos nossos corações, para que os irmãos entendam. Eu achei interessante a letra dessa canção, que diz que na tempestade, às vezes nós achamos que Deus, ele está, na verdade ele não está no terremoto, ele não está no trovão, nos fenômenos da natureza. Na verdade o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas mesmo no momento da tempestade, assim como os discípulos viveram aquele momento de estar no barco e achando que iriam naufragar, eu quero dizer uma coisa, meu querido, você que participa da igreja, você que confia naquele que está presente, o Deus presente, ele não vai deixar o barco afundar, né? Assim como não deixou a tempestade levar o barco afundar no meio da tempestade. E assim como a sua igreja, Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias. Apesar das aflições, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Boa tristeza? Fica até assim contraditório. Tende bom ânimo. Meu irmão, tenha bom ânimo, porque Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Nós não somos chamados para experimentar uma certa expectativa de vitória. Jesus já venceu, e aquele que está em Cristo, ele é vencedor, querido. E apesar de qualquer tribulação, qualquer dificuldade de relacionamento, nós temos a certeza de que nós podemos obter vitória. Então, se o seu coração está dolorido, está ferido, eu quero te dizer, nós já começamos aqui a tratar algumas questões, e nós nos comprometemos a voltar no próximo mês, viu, pastor Rony, e Primeira Igreja Batista de Patos de Minas, né? Vocês vão me ver aqui algumas vezes, né? Marcando alguns churrascos aí, né? Pode ir preparando, né, Valdeci? Prepara a churrasqueira e vai economizando para comprar, né, a carne de primeira, né? Amém, queridos? Eu queria agradecer pela boa recepção, né, pela aceitação dos irmãos em nos acolher aqui nesses dias. Eu sei que tem sido um lema da igreja, uma igreja viva e acolhedora. E Deus, ele quer ver os sinais de vitalidade dessa igreja, né? Quando alguém está acidentado, quando o corpo de bombeiro vai examinar uma pessoa que foi acidentada, o que ele procura? Sinais vitais, sinais de vida. É o que o Espírito Santo vai fazer nesses dias aqui, querido. Deus, ele quer detectar os sinais de vida que existe aqui nas pessoas. E Deus é capaz de ressuscitar. Eu creio num Deus que tem o poder de ressuscitar. Bom, vamos ler juntos, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, João no capítulo 15, do verso de 1 a 11.
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Querido, que texto! Eu já preguei esse texto aqui algumas vezes, eu preguei uma série de mensagens falando a respeito da vinha. E aqui, nesse texto, eu fiz questão de destacar a palavra imutável. A palavra imutável tem um sentido de não mudança, aquilo que não sofre mudança. O nosso Deus é um Deus imutável. Vocês se lembram no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou o nome de Deus? E ele ouviu: eu sou o que sou. Essa declaração expressa a imutabilidade de Deus. Nosso Deus não é definido por um nome, ele não pode ser restringido por um nome que o limita, mas ele é aquele que é, ele é o ser eterno, é ele que faz as coisas acontecerem, é ele que dá origem à vida e tudo mais. Aqui nós temos a identidade imutável, eu sou a videira. E a sétima declaração de Jesus no Evangelho de João, o número 7 é o número perfeito, a sétima vez que ele está dizendo, eu sou. E essa declaração corresponde à sua identidade imutável. Jesus, ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito é Deus. E aqui eu fiz questão de ressaltar essa questão da palavra imutável. No primeiro verso, a identidade imutável, ele não muda. O segundo verso, o cuidado imutável, o cuidado de Deus não muda na nossa vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu querido, o cristão, ele está numa posição que foi salvo pela graça, uma posição imutável. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, para que vocês possam dar muito fruto. A capacidade produtiva, ela não muda se nós entendermos essa mensagem de Cristo para as nossas vidas. Assim como a árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, ele vai dar sempre fruto na estação própria. Mas nós precisamos permanecer ligados à fonte. E tem uma condição imutável. Nós somos ramos e nós somos dependentes de Deus.
Deus não fez provisão para cristão que acha que pode viver isolado da igreja. Meu irmão, o corpo de Cristo é um só. E você tem que estar ligado no corpo. Alguém até faz a comparação da arca de Noé, que uma família teve que habitar junto com um bicho, e diziam que o cheiro era horrível, né? Às vezes nós enfrentamos problemas de relacionamento dentro da igreja, e nós achamos que às vezes se torna insuportável. Mas eu quero dizer uma coisa: é melhor você estar dentro da arca do que fora, porque fora da igreja, fora do corpo de Cristo, não tem salvação, não tem livramento para a nossa vida. Há uma condição imutável. Nós temos que permanecer, nós somos os ramos, e nós temos que estar ligados à videira verdadeira. O juízo de Deus é imutável, Deus não vai mudar o juízo dele. E no tempo da graça que nós estamos vivendo, o juízo de Deus não é menos rigoroso do que foi anteriormente na lei. Quem se torna negligente na vida cristã, ele vai pagar um alto preço, porque ele vai cair nas mãos de um Deus que é fogo consumidor. O juízo de Deus não muda. Existe uma promessa imutável. A condição para termos aquilo que nós queremos, nós temos que permanecer em Cristo. Nós temos que ser fiéis até o fim. Nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que ser fiéis até o fim. E aqui no verso 8 tem uma doxologia imutável. A glória de Deus não muda, querido. Meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. No Novo Testamento, Jesus diz que nós seríamos conhecidos se tivéssemos amor uns pelos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Infelizmente, meu querido, e você que está me ouvindo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um mero seguidor de Jesus? Você vai à igreja porque você gosta dos cânticos que são cantados ali, ou por causa das programações que você curte ou que você diverte? Mas eu quero te perguntar uma coisa: você é verdadeiramente um discípulo de Jesus? Ser discípulo é muito mais do que sentar e fazer um estudo bíblico. É ser alguém que é tratado, alguém que tem disciplina na vida dele, é um aprendiz, é alguém que se submete à voz do seu Senhor. Porque o amor de Deus não muda, o amor dele permanece para sempre. O amor de Deus é imutável. E aqui está dizendo, nós temos que permanecer no amor de Deus. Existe uma relação imutável, que é condição. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Há uma relação muito estreita em permanecer e obedecer. Quem obedece, permanece. Quem ama, obedece. Não acha difícil ter que submeter à vontade de Cristo, à vontade da palavra de Deus, porque os mandamentos dele não são penosos. Ah, pastor, mas eu tenho que perdoar meu irmão, eu tenho que me aproximar dele, embora eu esteja chateado, entristecido. Tem, meu irmão, você tem que cumprir a palavra de Deus se você quer permanecer no amor. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos amar até os inimigos. É muito fácil amar quem te ama, quem convive numa boa com você. Mas o Novo Testamento de Jesus está dizendo que Ele nos dá a capacidade de amar até aqueles que nos fazem mal, independente de quem quer que seja. E, finalizando aqui o verso 11, a alegria é imutável. Querido,
Tiago vai dizer que nós temos que ter alegria por passar por várias provas por várias tribulações. Quem reconhece que a alegria não é condicionada à circunstância, ele é capaz de não mudar, mesmo em meio às adversidades. A alegria não é felicidade, porque as pessoas sempre estão em busca de felicidade, e quando conquistam alguma coisa que desejavam, elas perdem aquele sentimento. A alegria é fruto do Espírito Santo, que não depende das circunstâncias. Eu posso experimentar abundância ou necessidade. Em qualquer momento, a minha alegria não depende das circunstâncias. Tende a alegria por passar por várias provações, porque Deus quer testar a sua fé. A nossa fé precisa ser testada. Nós precisamos aprender a perseverar em meio às lutas, às adversidades que nós enfrentamos, porque ser crente, quando está tudo bem na igreja, quando a igreja tem prosperidade, mas é no momento da tormenta que nós temos que demonstrar que nós confiamos em Deus, que nós acreditamos nesse Deus que não muda, e que nós não vamos mudar a nossa confiança, a nossa convicção, mesmo em meio à tribulação e às adversidades. Eu tenho estudado as parábolas de Jesus, que usou a metáfora da vinha, e eu usei 3 textos, pregando uma série de mensagens, e eu falei sobre os trabalhadores da vinha, lá em Mateus 20, de 1 a 16. E nós vemos ali um grande conceito da graça de Deus. Muitos acham que aqueles que trabalharam o dia inteiro mereciam receber o mesmo tanto que aquele que trabalhou 1 hora, recebeu o mesmo tanto que quem trabalhou o dia inteiro. E aí, aqueles que começaram bem cedinho, eles já começaram, nas primeiras horas, já começaram a reclamar, a achar ruim de ter feito o acerto. Agora, foi feito um concerto, só que aquela sinfonia ficou totalmente desarmoniosa. Aquele concerto, aquele acordo que eles fizeram de manhã, não, nós vamos trabalhar o dia inteiro por 1 denário. Quando eles começaram a trabalhar, eles já começaram a reclamar. Tem muitas pessoas que começam a vida cristã, no primeiro momento de adversidade, ele já começa a ter ou seja, aquele acordo que ele fez, aquele pacto que ele fez, ele já começa a sofrer deterioração. E Mateus 21, de 33 a 46, nós vemos ali os maus trabalhadores. Existem maus trabalhadores, até mesmo no reino de Deus. E Lucas vai usar uma palavra interessante, na passagem paralela a esse texto de Mateus 21. Lucas era médico e ele usa uma palavra traumatizantes. Você já ouviu falar de uma pessoa que sofreu um acidente e teve um traumatismo? Que são ferimentos mais graves? Pois é, no reino de Deus tem trabalhadores que são traumatizantes, servos que são traumatizantes, que ferem a vida das pessoas, e nós não podemos agir dessa maneira. E ali vai dizer que aqueles maus trabalhadores que arrendaram a vinha crucificaram depois o filho do dono da vinha. E nós vemos a ilustração de que, assim como fizeram com os servos de Deus no Antigo Testamento, queridos, muitos profetas, muitos servos de Deus sofreram na mão do povo que era escolhido por Deus. Pessoas que foram martirizadas, tem pessoas que foram cerradas ao meio por serem fiéis a Deus. Bom, avançando um pouquinho aqui, e finalmente aqui em João, Jesus vai usar o simbolismo da vinha, às vésperas da sua crucificação.
Momentos antes da sua crucificação, da sua partida, Jesus ele começou a falar sobre esse tema muito importante, porque ele esperava edificar e fazer com que esse ensino servisse como um instrumento poderoso para revitalizar a vida dos seus discípulos, que passariam por situações adversas, seriam perseguidos. E Jesus queria que os seus discípulos não permanecessem na imaturidade cristã. Jesus ele nos convida a caminhar num processo de maturidade cristã. Nós não podemos ser apenas meninos na fé, inexperientes. Nós temos que aprofundar o nosso conhecimento bíblico, teológico, crescermos emocionalmente, espiritualmente. E ele vai usar o símbolo da vinha para levar os seus discípulos a entender que nós estamos em 3 níveis de relacionamento. Aqui em João capítulo 15, nós não vamos trabalhar todo o capítulo de João 15, mas esse capítulo ele é dividido em 3 partes, que fala sobre relacionamento. E quando eu falo de igreja, de povo de Deus, nós temos que entender que nós somos pessoas que nós nos relacionamos. Jesus, que é a palavra, que é o Logos de Deus, ele se tornou carne, ele não veio inaugurar uma nova religião. Jesus ele veio para restaurar relacionamentos rompidos. Ele veio para nos restaurar a comunhão com Deus. Nós estávamos numa posição de inimigos de Deus, e também veio para restaurar o meu relacionamento com você, meu querido. Eu preciso ser uma pessoa que tenha amizade com você. Ele veio restaurar, ele veio derrubar as barreiras que nos separam uns dos outros. Seja a barreira de crença, a barreira filosófica, seja quais barreiras que forem, inimizades, ele veio para nos aproximar uns dos outros. E o primeiro relacionamento aqui que Cristo trata, nesse contexto que nós lemos aqui, do verso de 1 a 11, ele trata do relacionamento do cristão com Cristo. É vital o seu relacionamento com Cristo. A vida cristã inicia através da minha união com Deus. E esse relacionamento do cristão com Cristo é um relacionamento que demonstra a minha união com Ele e também a minha fecundidade. Se eu estou ligado a Cristo, eu vou ter a capacidade de produzir frutos. E a Bíblia diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Você arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, meu irmão? Você que praticava atos ou vivia numa condição, você realmente demonstrou que é novo convertido? Você aboliu certas práticas ou costumes na sua vida? Recentemente alguém me disse: pastor, tem alguém que luta para vencer o vício de fumar. Eu quero dizer uma coisa: muitas pessoas no mundo conseguem parar de fumar e não são cristãos. Parar de fumar, de beber, não significa que o indivíduo é convertido, que ele se tornou nova criatura. Ele começou a vir à igreja, mudou até a vestimenta dele. Você pode mudar de vestimenta, você pode até batizar, porque não vai passar apenas de um ato exterior. Agora, a graça de Deus é capaz de transformar um coração incrédulo, um coração endurecido pelo pecado, porque Deus é especialista em tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que é sensível, coração que sente a dor do outro, que é capaz de sentir não só a sua dor,
mas a dor do outro também. Deus dá um novo coração para nós também sentirmos compaixão e misericórdia das pessoas, porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Tem muitas pessoas que são legalistas, porque mudar certos hábitos e se submeter a regras, leis, isso não muda o caráter das pessoas, isso não muda a natureza humana. Do versículo 12 até o 17, Jesus vai tratar do relacionamento do cristão com o cristão. Bom, em outra oportunidade nós podemos pregar sobre isso, viu, pastor Rony? Porque é importante também nós vermos a importância do meu relacionamento com outro cristão. Porque eu tenho que expressar amor. O nosso Deus é um Deus de comunhão. São três, mas é um: o Pai, o Filho e o Espírito. E eles têm comunhão eterna. Eles estão juntos eternamente. E há uma dança, né? Eu não vou entrar muito nessa questão hoje, né? Mas existe um relacionamento de amor e comunhão na Trindade, e a igreja precisa experimentar também esse relacionamento que tem na Trindade. E comunhão, quando a gente fala de comunhão, a gente lembra de comida também, não foi? Ontem, né, depois de uma reunião aqui, a Janice preparou um lanchinho, né? Muito bom. Os irmãos foram para casa até alegres, né? Levaram até um lanchinho para casa, né? Grátis, né? Irmãos, conversei com o pastor hoje. Deus vai restaurar a comunhão dos irmãos nessa igreja, né? Não sei se vai ficar soltando foguete igual o Renato gostava de soltar, né? Mas nós vamos ter comunhão, sentar na cadeira e juntos na mesa nós vamos compartilhar, porque isso que é comunhão, queridos, dos santos. Deus vai restaurar a comunhão dos santos aqui. Em João 15, do verso 18 ao 27, aqui nós vamos ver um outro tipo de relacionamento. É o relacionamento do cristão com o mundo. Porque o cristão, ele pode sofrer perseguição. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: você que é cristão, você tem que dar testemunho. Você é membro da igreja. Como é que as pessoas lá fora dizem como você se comporta, ou como você hoje vive socialmente? Porque nós temos que obedecer até as leis humanas que são instituídas, porque quem faz isso está fazendo ao Senhor. Eu tenho que me sujeitar às autoridades humanas por amor ao Senhor. Então, dizer que é crente, mas infringe regras e leis, você está maculando o seu testemunho. O cristão precisa entender que ele tem um relacionamento também com o mundo, e que ele talvez pode sofrer perseguição. Agora, se você sofre perseguição por ser bom, por dar bom testemunho, o nosso Deus é glorificado. Mas quando você é perseguido por mau testemunho, de fato você está envergonhando o Evangelho de Jesus, o nome de Deus, porque você carrega em você esse nome. E nós temos que viver por modo digno do Evangelho. Nós não podemos viver de forma negligente. Eu tenho que ser exemplo, não por uma coisa forçada, obrigada, mas porque Deus me transformou. Eu tenho que aprender a considerar as pessoas superiores a mim mesmo. Eu tenho que aprender a servir as pessoas, e não querer ser servido. Isso é testemunho na minha vida. E quando nós examinamos o texto de João, nós vemos que tem uma palavra-chave aqui, é a palavra meno, uma palavra grega, uma das palavras favoritas do apóstolo João, que é o sentido de não sofrer mudanças, é permanecer como um e não se tornar outro. Você já ouviu falar que, especialmente o mineiro, eu já ouvi falar isso, que às vezes os indivíduos são de duas caras, porque tem até uma santa aqui, numa cidade próxima. Você entra na cidade, você vê a imagem de uma santa, e quando você passa e vê o rosto da mesma santa.
Os idólatras são comparados como pessoas de duas faces. Mas quem reconheceu o senhorio de Jesus e foi liberto da idolatria, do paganismo, ele entende que ele tem que demonstrar a face de Cristo, porque nós somos transformados de glória em glória, e nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Esse verbo aparece 10 vezes, e a palavra fruto 6 vezes. A palavra preponderante aqui, queridos, é permanecer. Eu sei que tem muitos pregadores por aí que dão muita ênfase na questão de dar fruto. Você tem que dar fruto, se você não der fruto, você vai ser cortado. E muitos até fazem ameaças. Você pode até perder sua salvação se você não der fruto. O texto não quer dizer nada disso, querido. O texto não está querendo amedrontar ninguém sobre segurança de salvação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Jesus não pretendia fazer um belo discurso com palavras finais antes de ser levado à morte. Caminhando com seus discípulos, ele poderia apontar para uma plantação de uvas e poderia dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. As pessoas tinham esse simbolismo muito latente na alma deles. E Jesus não queria que compreendessem mal as suas palavras. No capítulo 14, ele tem esse desejo de que os seus discípulos reconhecessem qual é a fonte de vitalidade, qual é a fonte de vida eterna. A fonte de vida eterna é Cristo. E ele escolheu 2 palavras para colocar, que eu escolhi para colocar o título nessa mensagem: a fonte dos frutos da permanência. As pessoas se esforçam para produzir fruto, só que acabam falhando. Você já fez aquele tipo de promessa no final do ano? No próximo ano eu vou fazer uma dieta, entendeu? Eu vou procurar fazer isso ou fazer aquilo. E o que acontece? Não passa nem um mês e ele não conseguiu cumprir o que ele disse. As pessoas sempre estão fazendo promessas e estão experimentando o fracasso, a decepção. Jesus quis instruir seus discípulos para focarem. Querido, você tem que focar sua atenção na permanência, e em nenhum outro discurso de Jesus ele dá ênfase em questão de produção de fruto. Não existe um imperativo: produza fruto. Ele não falou isso. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir fruto. Essa é uma condição. Jesus deixa claro que os ramos são os discípulos, não os descrentes, não o cristão nominal. Porque tem gente que às vezes pode até frequentar a igreja, pode até ser batizado, está no hall de membro de uma igreja. Ele é um crente nominal. Ele não foi transformado pela graça de Deus. Tem pessoas que são como comparados ao joio. Vocês já ouviram essa ilustração? O joio e o trigo. Numa plantação de trigo, o joio cresce junto com o trigo. E aí, nós sabemos que nós não podemos arrancar o joio, porque senão você vai danificar o trigo. Na nossa vida, muitas vezes é assim: o joio cresce junto com o trigo, mas eu não tenho competência, o pastor Rony não tem competência, você não tem competência para retirar o joio na vida das pessoas, porque quem faz isso é Deus. Ele que conhece o coração das pessoas, e Ele consegue visualizar o que nós não conseguimos contemplar. E é necessário lembrar que o Antigo Testamento, a vinha tinha uma analogia direta com a nação de Israel. Lá em Salmo 80, o Salmo de número 80, do verso 8 a 19, vai mostrar isso. Israel comparado com a videira. Só que essa videira não produziu bons frutos.
E ela produziu muita folhagem. Eu tive uma parreira, eu tinha que podar todo ano. E eu me lembro que ela crescia e muitas guias ficavam cheias de folha. Israel produziu muita folha e pouco fruto, e fruto de péssima qualidade. Jesus chama atenção nessa passagem do Salmo 80, verso 8 a 19, que ele cresceu extensivamente, igual a igreja, querido. Às vezes nós achamos que nós calculamos sucesso, nós queremos medir sucesso de que um pastor ele foi muito bem sucedido pelo tamanho de igreja. Nós pastores às vezes temos que confrontar esse tipo de interpretação que a gente até faz com o outro. A igreja do outro tem 1.000 membros, tem 5.000 membros. Mas tamanho não quer dizer que isso se resume à questão de ser bom. Ser grande não significa que é bom. Não estou dizendo que a igreja não tem que crescer, que tem que multiplicar o número de discípulos. Mas muitas denominações ou igrejas acham que uma igreja maior, uma igreja cheia de pessoas, isso vai revelar o sucesso e a vontade de Deus. Mas não quer dizer isso. E eu tenho que falar isso para vocês, porque Deus vê o coração das pessoas. Deus não está interessado de ver uma igreja cheia de pessoas que não querem compromisso com Ele, que estão dispostas a renunciar a si mesmo para ser discípulo, porque seguidor Jesus teve muitos. E aí teve um momento que ele deve dizer: você quer ser meu discípulo? Você vai ter que renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz. E quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Só que nós vivemos numa época em que o ego das pessoas tem sido cada vez mais valorizado. As pessoas querem vir para a igreja para serem servidas, mas Deus nos chama para servir e não para ser servido. Jesus ele veio como filho do homem para servir e não ser servido. O propósito da vinha não era fazer sombra. E sombra tem uma conotação negativa, porque sombra é algo passageiro. Uma videira toda folhada, o propósito dela não é fazer sombra. Tem muita sombra, porque sombra é algo passageiro, é algo que não dura muito. E até na Bíblia a gente encontra algumas situações em que a sombra propicia sono, né? Algumas pessoas cansadas vão descansar debaixo de uma sombra. Só que, assim como aquele profeta novo, aquele profeta anônimo, que foi iludido pelo profeta mais velho, ele foi descansar debaixo de uma árvore. E ali o sono da morte, a sombra da morte começou a vir sobre ele. Quem experimenta o sono da morte está dormindo de fato, porque anseia por cada capricho ou teimosia e dialoga com suas fantasias. Vou dizer de novo: quem está no sono da morte está dormindo, porque ele está ansiando, ele está sonhando em alcançar os seus caprichos, e que ele fica dialogando com as suas fantasias, ele não quer vir para a realidade. Meu irmão, a realidade é dura, e nós precisamos aprender a viver nela. Viver na fantasia, no mundo das ilusões, é fácil, mas Tiago nos adverte que nós devemos ser pessoas autênticas, pessoas que praticam a palavra de Deus. Não é chegar na frente do espelho e ficar admirando a si mesmo, depois sai e esquece de como que era a sua aparência. Nós precisamos experimentar a imutabilidade de Deus na nossa vida, porque Deus não tem sombra, Deus não muda. Tiago vai falar sobre isso, da imutabilidade de Deus. As sombras são inconstantes.
Jesus declara no início dessa palavra: eu sou a videira. E como eu destaquei a respeito dessa declaração divina do nome imutável de Deus, e Jesus é a videira verdadeira que produz ramos capazes de produzir frutos bons. Só em Cristo é capaz de ter ramos que produzam frutos bons. O fruto prova a identidade de uma planta. Citando rapidamente aqui um poeta persa, ele diz que a semelhança de um jardineiro que entra no jardim e lança o olhar sobre as árvores, mesmo se não há fruto nos ramos, ele sabe qual é a palmeira, a figueira, a romanceira, a pereira ou a macieira. Esse poeta persa, ele diz que o jardineiro conhece as árvores, mesmo sem ver os frutos externamente. Deus conhece aqueles que são seus, mesmo que você não esteja aparentemente produzindo fruto agora na sua vida, mas Ele conhece os seus. E como intérprete, Ele tem esse conhecimento. Cristo, Ele conhece as suas ovelhas e Ele as chama pelo nome. Quem é a ovelha de Cristo tem intimidade com o seu Senhor. O jardineiro sabia também que tal ramo não daria frutos, e ele sabe quais são os ramos que não produzem fruto. Nós precisamos, queridos, de um intérprete divino nas nossas vidas. E Jesus, ele tem um caráter de poder satisfazer essa capacidade de enxergarmos quem nós somos realmente. O autoconhecimento começa em conhecermos a Deus. Você quer conhecer a si mesmo? Busque conhecer a Deus. Você vai ver quem realmente você é. E Jesus vai dizer que o Pai é o verdadeiro agricultor. Nós precisamos voltar os nossos olhares para o nosso Criador, para não sermos confundidos com o nosso próprio self. Tem muitas pessoas que têm uma autoimagem de si mesmos distorcida, tem uma consciência própria do seu caráter, mas que não representa a verdade. Muitas pessoas estão vivendo de forma subjetiva, muitos estão presos na sua própria fixação. Ele pensa que mas vai olhar nos olhos de Deus, você vai enxergar a sua própria imagem. Assim como Davi olhou para Deus, metaforicamente, ele olhou nos olhos de Deus e pôde dizer: guarda-me como a menina dos teus olhos. Quando você olha nos olhos da outra pessoa, você vai ver a sua própria imagem refletida. Você já viu quando que a pessoa julga o outro, ela não percebe que ela está criticando sobre defeitos que ela não quer ver nela mesma? A pessoa que julga os outros é porque não quer enxergar os próprios erros que estão nela. Jesus vai declarando o cuidado que Ele tem pela vinha. Jesus, ele usa uma palavra grega aqui, airo, traduzido por corta, nas nossas versões, mas a definição primária de airo é levantar do chão. Quando o ramo da videira começa a crescer, ele precisa ser dirigido, ele precisa ser suspenso para não ficar rastejando no chão. A palavra airo tem um sentido de levantar do chão. Isso significa tomar sobre si e carregar o que foi levantado. João vai usar esses dois sentidos, tirar e levantar. E eu prefiro esse termo, levantar do chão, porque isso demonstra o cuidado que o viticultor tem em relação à videira. É o cuidado geral de um vinhateiro no cultivo da vinha. E ele vai cuidar da sua vinha. E ele carrega um maço de fios e uma tesoura, porque ele vai podar os ramos, ele vai podar o excesso de folhas,
que vai prejudicar a produção de frutos. Ele vai guiar o broto, ele vai amarrar a uma treliça, para que aquele broto não fique balançando com o vento. Então, isso é uma questão estratégica para maximizar a produção de fruto, denominado poda. Agora, queridos, aqui tem uma lição muito interessante. Quando nós tentamos nos agarrar, assim como a vinha, né, tem aquela gavinha, já viu aqueles fiozinhos que produz no ramo? Aquilo que se chama gavinha. Quando a gavinha ela se prende em alguma superfície fora da treliça, aquilo pode ser prejudicial, porque ela pode contrair uma doença e que pode levar à morte a própria videira. O ser humano é assim, quando ele tenta se agarrar a pessoas, quando ele tenta se agarrar a coisas, ele não percebe que isso pode ser prejudicial na vida dele. Tem pessoas que são muito agarradas, às vezes com os filhos, tem um excesso de zelo que chega até a idolatria. E eu digo até a questão de amar a esposa ou qualquer outra coisa. Se você ama qualquer outra coisa em pé de igualdade com Deus, eu quero te dizer uma coisa: cuidado, porque isso pode prejudicar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu aprendi que nós temos que nos agarrar com Deus, não ficar agarrado a coisas, a simbolismos, estruturas, mas agarrarmos com Deus. E quando nós tentamos fazer isso, nós estamos querendo encontrar autoafirmação, quando nós estamos buscando isso. Mas é preciso lembrar que o amor pelas coisas nos cega. Quando você ama determinadas coisas de forma incontrolável, isso vai te levar a uma surdez espiritual. Você vai se tornar cego e surdo para as verdadeiras realidades espirituais na sua vida. Jesus garantiu que os seus discípulos já estavam podados e desbastados, porque quem está em Cristo é nova criatura. Vocês já estão limpos. Aí o Pedro achou: Jesus, eu quero tomar um banho, né? Jesus lavou os pés do Pedro. Falou: Jesus, então me dá um banho. Não é necessário. E queridos, nós temos que aprender a lavar os pés uns dos outros, não literalmente, me entendo isso, como Jesus fez com os seus discípulos. E alguém até certa vez disse que nós temos que aprender, viu, pastor, cuidado com a temperatura da água. Quando você chamar o seu irmão para lavar os pés dele, cuidado, não pegue uma chaleira de água fervendo e despeje na bacia para querer colocar o pé do seu irmão. Tem pessoas que fazem assim. Nós temos que aprender a carregar os fardos uns dos outros, aprendermos também a nos exortarmos mutuamente, mas é falar a verdade, querido, com amor, não é com agressividade, não é com arrogância. Nós temos que falar a verdade em amor para as pessoas, porque o amor de Deus é capaz de transformar a vida das pessoas. Essa é a maior arma que Deus nos dá. Não é a arma da autojustificação, de apontar o dedo para os defeitos dos outros, mas é dizer: meu irmão, eu quero ser seu companheiro, eu quero orar por você, eu quero poder andar a segunda milha com você. É isso que de fato demonstra a justiça de Deus nas nossas vidas. Pastor Rony diz que esse ano é o novo de Deus, né? Você está disposto a viver a novidade de Cristo na sua vida? A viver o novo? Então, Ele te chama para experimentar uma nova mentalidade também. Jesus não está tentando causar medo em seus discípulos. Alguns utilizam esse texto para dizer: olha, você pode ser cortado e ser lançado para ser queimado. Abra comigo lá em Ezequiel. Provavelmente Jesus estava tentando demonstrar que o que ele estava dizendo aqui, tinha relação com o texto de Ezequiel 15, de 1 a 5.
Aqui diz: recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos, como ganchos para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha, e mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Você está percebendo que, para que o ramo da videira serve? Qual que é a única utilidade do ramo da videira? É dar fruto. Não existe outro propósito na vida de um ramo e na vida de um cristão. É dar fruto. Não é ser ornamento, porque até a vara não serve para nada. Ela é inútil. Não serve para fazer nenhum objeto durável. Os cristãos nominais pensam que estão ligados a Cristo por terem sido batizados, por participar da ceia e até conversar entusiasticamente sobre a Bíblia quando ouve sermão. Chega para o pastor: pastor, que sermão bonito. Os cristãos nominais, eles se apegam a essas questões para afirmar que são pessoas convertidas. Se você não tem a fé justificadora, de fato você não sofreu a ação do Espírito Santo na sua vida de te convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas têm o nome de que vivem, mas aos olhos de Deus estão mortas. Assim como na igreja de Laodiceia, Jesus estava à porta, batendo dessa igreja, e diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. E tem um pastor que diz que das 7 igrejas do Apocalipse, essa era a única igreja completamente joio, porque Jesus estava de fora. Porque uma igreja verdadeira, uma igreja cristã, Cristo, ele está na mesa, ele está participando da ceia, ele não está do lado de fora. Nós precisamos reconhecer seriamente essas questões na vida cristã. Quem está conectado com Jesus assume o caráter de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus, ele ama os pecadores, ele tem compaixão e graça. Quem é cristão verdadeiro tem um coração sensível à voz de Deus no seu interior. Muitos têm vivido de uma forma absurda, inclusive a palavra latina, surdos, é surdo. Absurdo, aquele que é incapaz de ouvir, até mesmo aquele que quando fala no silêncio. Precisamos ouvir a voz do nosso Criador para expressarmos uma vida de obediência aos seus mandamentos. A palavra obediência vem do latim, que significa ouvir com atenção. Obedecer é uma palavra que presta atenção, que se inclina na direção do outro com cuidado. E permanecer no amor de Cristo é observar os seus mandamentos. A palavra terel tem um sentido metafórico de manter aquele estado em que está. Guardar os mandamentos e permanecer são sinônimos. Guardar e permanecer, os mandamentos são sinônimos. E essa condição produz alegria na nossa vida. Não pode causar interrompimento na nossa comunhão com Deus. E nada vai travar o meu relacionamento com as pessoas. Quando nós obedecemos, a confiança substitui o medo. O medo de me relacionar com o outro.
e passamos a experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força nas adversidades. Meu irmão, Deus quer renovar a alegria dele na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força para enfrentarmos as dificuldades juntos. Eu vou citar uma mulher também, porque alguns vão achar sempre que eu cito só homem, né? Pensadores e tal. Mas eu vou citar uma santa mística do islamismo, que falava claramente contra todos que afirmavam serem amantes de Deus, mas cujos corações não estavam puros em intenção e devoção. E este era o caso daqueles que não podiam se entregar sem questionamento. Tem muitas pessoas que ficam questionando a Deus: por que isso acontece? Por que o mal acontece? Porque Deus é bom. E Deus não deixa de ser bom ao permitir que o mal exista, porque Ele quer manifestar a sua multiforme graça e sabedoria. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O mal jamais vai vencer o bem, queridos. E nada é maior do que o amor do nosso Deus. E Rábia, ela dizia para as pessoas: você se rebela contra Deus, embora pareça amá-lo. Você que aparentemente vem na igreja, louva e que fala que ama a Deus, você às vezes está se rebelando. Assim como Isaías falou: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu juro por minha fé que isso é a coisa mais estranha, pois se seu amor fosse verdadeiro, você o teria obedecido. Vem cá, meu irmão. Se você declara que ama a Deus, então você vai obedecê-lo. Amém? Eu amo a Deus, então você vai obedecer. Se você diz que ama a Deus, mas não consegue olhar para o seu irmão, aceitar o seu irmão do jeito que ele é, você é mentiroso. Não vou, eu costumo, viu, pastor, de vez em quando eu fico até pedindo desculpa, mas não vou pedir desculpa não, porque isso é bíblico. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é um tremendo mentiroso, um cara de pau. Desculpa a expressão, mas eu tenho que te dizer isso. Porque se uma triste realidade na igreja, pessoa que diz que ama a Deus, mas detesta o outro, vira a cara para o outro. Ah, não tem clima para ir à igreja hoje. Vai orar, meu irmão. Vai ajoelhar lá no seu quarto e vai pedir para Deus remover o que está travando no seu coração, a sua atitude de amar e perdoar aquele que até mesmo te ofendeu, ou que não fez algo que te agradou. Pois se seu amor fosse verdadeiro, você o teria obedecido, uma vez que o amante obedece àquele que ele ama. Aquele que é amante de Deus obedece a Ele. Buscar o perdão com a língua, tem muitas pessoas, e eu quero dizer que eu já vivi isso. Quantas vezes eu pequei, aí eu ficava: nossa, eu já pequei de novo, vou ter que pedir perdão pelo mesmo pecado, né? Sabe o que Deus vai pensar de mim? Você está aqui de novo para confessar o mesmo pecado? Porque eu aprendi uma coisa: buscar o perdão com a língua é o pecado da mentira. Se eu buscar arrependimento por mim mesmo, porque o arrependimento não vem por eu amanhecer um belo dia, dizer hoje eu vou me arrepender de não ter feito o que é certo até agora, porque o arrependimento vem de Deus. Isso é dom de Deus. Assim como a salvação é dom de Deus, o arrependimento é dom de Deus. Não é produto de autoesforço ou de pensamento positivo. O arrependimento é produto do dom de Deus na nossa vida. Então, meu querido, ninguém consegue fazer outro arrepender, por mais persuasivo e bem intencionado que esteja, porque é só Deus quem faz essa obra
no coração da pessoa que está vivendo no engano do pecado. Então, Rábia, ela vai dizer que vivendo dessa forma, buscando perdão com a língua apenas, é uma mentira, porque eu vou ter necessidade de me arrepender de novo. E Jesus disse para a mulher pecadora: vai e não peques mais. O nosso pedido de perdão também precisa ser perdoado. Talvez você vai ter que analisar isso na sua vida. Quantos pedidos de perdão você já fez? E você vai ter que pedir perdão porque esses pedidos eram pedidos mentirosos. Deus às vezes pode permitir até o pecado na vida de um filho dele, para que ele possa colocar a cara no chão e reconhecer que Deus, sem a sua graça, eu não venço o pecado. E eu preciso do Senhor, me ajude. Deus muitas vezes vai permitir para que você se humilhe e reconheça que você não é melhor do que ninguém, você não é mais importante do que ninguém, que você precisa de Deus e precisa da comunhão da igreja, de uns com os outros. Mas a pessoa que não tem necessidade de viver dessa forma, ele é vazio interiormente, ele é apenas fachada. E eu quero te dizer uma coisa também, meu querido, nós temos que orar pelos nossos filhos, porque eles podem vir para a igreja e aprender a ser religiosos. Filho de crente não é crente não, tá? Alguém até já disse que Deus não tem neto. Deus tem filhos. E Jesus nos chama até de irmãos, porque Ele entrou no céu como primogênito, e Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Mas nós precisamos entender isso na nossa vida. Eu quero terminar, queridos, dizendo que nós precisamos encarar essa realidade, de que até mesmo que as nossas orações precisam ser respondidas, mas nós precisamos entender que é permanecendo em Cristo que nós vamos obter a resposta às nossas orações, e que a glória seja toda dele, porque ninguém está aqui almejando resposta de oração para contar testemunho para engrandecimento próprio, porque qualquer mudança, qualquer dádiva que venha de Deus, vem do alto, para abençoar as nossas vidas. É importante entender que precisamos estar no centro da vontade de Deus. E eu espero que essa mensagem que foi proclamada aqui hoje à noite possa ter encontrado espaço no seu coração para permanecer aí e que Deus possa continuar falando no seu coração. Vamos orar nesse momento, vamos ficar em pé. Você que está aí também na sua casa, se você quiser se levantar e também aproveitar esse momento em que nós vamos estar também aqui adorando a Deus, para que Ele faça essa obra na vida de cada um de nós, para que possamos experimentar esses frutos da permanência, permanecermos na sua graça, no centro da sua vontade, na comunhão íntima com o nosso Deus, sendo verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que não seja uma adoração falsa, uma adoração que imita aqueles que estão diante de deuses. Nós estamos diante de um único Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que não muda e nunca vai mudar, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Cristo é o cabeça da sua igreja, Ele é a única videira,
não é a minha casa, não é a religião, não é a filosofia que é a videira. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. O Espírito Santo, ele veio como agente de Deus para nos convencer, para nos instruir de como nós podemos nos conformar àquilo que Ele diz, àquilo que Ele nos instrui. Nós vamos estar agora ministrando uma canção que você possa rogar a Deus para que Ele manifeste na sua vida a presença dEle. Santo Ele é.
que nós devemos buscar a todo dia, a fonte que nós devemos buscar, para que a gente dê frutos e frutos que permaneçam, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que sejamos verdadeiramente seus discípulos, para que sejamos verdadeiramente usados por Ele e produzir frutos que permanecem e glorificam o nome do Senhor. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Por isso, Pai querido, nós te adoramos, nós glorificamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada essa noite, por aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Reginaldo, teu servo que tem se colocado nas tuas mãos, Senhor Deus, tem se colocado nas tuas mãos para produzir frutos, e frutos que permanecem, Deus. Que o Senhor o abençoe, o guarde, que o Senhor abençoe a sua família, que a cada dia o Senhor esteja dando a ele discernimento e sabedoria, Senhor Deus. Pai Santo, toma a tua igreja nas tuas mãos, completa no nosso coração, Senhor Deus, aquilo que não foi falado, mas que é a tua vontade para a tua igreja, para que haja transformação, restauração, para que venhamos a produzir frutos e sejamos verdadeiramente uma igreja viva e acolhedora, Senhor, onde o teu nome é glorificado, onde possamos render graças a ti, Senhor, verdadeiramente. Pai Santo, nós clamamos a ti que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, uma semana na tua presença, Pai, que o teu nome seja glorificado em nós, através de nós, e nós declaramos que santo é o Senhor, o único digno de louvor e adoração, ó Pai. Nós clamamos a ti, Senhor, pelas tuas bênçãos, Pai, que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar que Ele é santo e tenha certeza, Deus é bom o tempo todo. Vamos declarar isso ao Senhor, Ele é santo.